Olá, sou Rafael Lisboa da FSB Comunicação e o vídeo de hoje é sobre como os brasileiros estão encarando a pandemia de coronavírus. Qual é o grau de conhecimento da população sobre a Covid-19? O que a maioria está fazendo para se proteger? Como os cidadãos estão reagindo às medidas restritivas adotadas pelos governos para conter o avanço da doença no Brasil? Essas são algumas perguntas que o Instituto FSB Pesquisa fez a 2.000 pessoas em todo o país nos dias 18 e 19 de março. O FSB+, traz os números desse levantamento exclusivo que mostra o comportamento dos brasileiros em relação ao novo vírus. E quem vai conversar com a gente sobre os dados revelados pela pesquisa é o Marcelo Tokaski, diretor do Instituto FSB Pesquisa, que está lá em Brasília. O levantamento mostrou que praticamente todos os brasileiros já ouviram falar do coronavírus e a maioria mudou hábitos, adaptou a rotina com medo da contaminação. Não é isso, Marcelo? A pesquisa mostra isso mesmo, né? Que a quase totalidade da população brasileira tem conhecimento da pandemia do coronavírus. 99% dos entrevistados disseram que já ouviram falar nesse vírus. 72% disseram que se julgam bem informados sobre a pandemia. Tanto que 95% dos brasileiros disseram que estão lavando as mãos com mais frequência, com água e sabão, 75% estão usando álcool gel, né? 89% estão evitando frequentar locais com maior aglomeração de pessoas, 88% estão evitando frequentar bares e restaurantes, e 88% inclusive estão deixando de lado ali aquele cumprimento brasileiro de, né, apertar a mão, abraçar, dar em alguns estados até 3 beijos, né, enfim, são práticas que são recomendadas para serem eliminadas aí nesse período aí para a gente tentar combater essa epidemia. Agora, apesar de muita gente se dizer bem informada, existem algumas crenças compartilhadas pela maioria dos entrevistados que revelaram desconhecimento sobre questões importantes relacionadas à doença. Marcelo, lista pra gente algumas dessas informações que, segundo a pesquisa, ainda não foram bem compreendidas. Eu vou citar aqui 3 exemplos. O primeiro é em relação à pessoa infectada apresentar ou não sintomas da doença. 81% dos brasileiros acham que todo mundo que tiver o coronavírus vai sentir sintomas como tosse, nariz escorrendo, febre, espirros, etc. O que não é verdade. Boa parte dos casos é formada de casos assintomáticos. A pessoa é contaminada, passa a ser portadora do vírus, mas não tem nenhum sintoma como um sintoma de gripe. E o mais grave disso é que durante esse prazo a pessoa pode acabar passando, né, transmitindo o coronavírus para outras pessoas. Ela deve estar recolhida dentro de casa, enfim, em quarentena por 14 dias. O segundo exemplo que eu gostaria de citar é que 71% das pessoas acham que qualquer pessoa que sentir algum sintoma de gripe, como espirro, tosse, febre alta, por exemplo, deve correr para um serviço de saúde, o que também não é recomendável segundo as autoridades. As pessoas com uma tosse mais leve ou que estejam espirrando, mas estejam bem, né, em casa, elas devem se recolher, respeitar a quarentena, mas não necessariamente procurar um serviço de saúde, porque o serviço de saúde, devido à ameaça de sobrecarga, ele precisa ser destinado às pessoas que têm uma maior gravidade aí da doença. E o terceiro exemplo de desinformação é em relação ao uso da máscara. 58%, a maioria da população, acha que um doente de coronavírus, se ele usar a máscara, essa máscara vai evitar que ele contamine outras pessoas, o que também não é verdade. A máscara, ela é importante se a pessoa é portadora do coronavírus, porque ela ajuda a evitar, mas ela sozinha não garante. O que garante é a quarentena, é o isolamento dessa pessoa em casa até que os sintomas da doença passem. Pois é, Marcelo, por isso mesmo, o nosso objetivo aqui com o canal FSB+, é combater fake news e propagar informação de qualidade sobre o novo coronavírus. Agora, uma outra pergunta: qual que é a opinião dos brasileiros sobre as medidas restritivas adotadas pelos governos nesse momento de pandemia? A população, de maneira geral, tem amplamente apoiado as medidas restritivas que estão sendo adotadas pelos governos dos estados, pelo governo federal e pelas prefeituras. Para vocês terem uma ideia, a medida menos aprovada tinha a aprovação de 81% da população brasileira, que era justamente o fechamento de bares e restaurantes. A decretação de quarentena para pessoas com algum sintoma de gripe, por exemplo, tem a aprovação de 96% dos brasileiros.
A suspensão de eventos culturais, shows, teatro, cinema, etc., tem o apoio de 92% dos entrevistados. A interdição de campeonatos esportivos, inclusive do futebol, né, aí a paixão do brasileiro, também tem o apoio de 91% dos brasileiros. O fechamento de escolas e universidades e de academias de ginástica, por exemplo, tem uma esmagadora aprovação de 90%. E até mesmo polêmico aí, a polêmica interdição de praias, né, tem uma aprovação muito grande, de 89% das pessoas. E por fim, a aprovação para que as empresas também estimulem as pessoas a trabalhar no home office ou decretem um home office. Então a gente observa, né, que é um cenário bastante difícil, principalmente se a gente pensar nos impactos econômicos que essas medidas vão trazer, mas são medidas que têm um apoio amplo, muito grande mesmo, da população. Essas medidas que restringem a circulação são importantes, principalmente porque, como revela a pesquisa, muita gente está sempre em contato com idosos, grupo mais vulnerável à Covid-19. Fala mais um pouquinho disso pra gente, Marcelo. 35% dos entrevistados disseram que moram na mesma casa com pessoas nesse perfil acima dos 60. E 55% dos brasileiros disseram que tem contato frequente com pessoas nessa faixa etária. O que, se a gente cruzar as duas informações, a gente chega a praticamente 2/3, né? A gente chega a 64% da população que ou mora ou tem um contato frequente com o idoso. É uma informação que a gente considera relevante porque é o público, justamente o público mais fragilizado, de maior risco em relação à doença, e é um público que tem contato com as outras pessoas que podem, de alguma maneira, trazer o vírus para dentro das suas casas. E para terminar, conta pra gente, Marcelo, como os brasileiros avaliam a pandemia dentro e fora do país. 91% dos entrevistados consideram a situação da pandemia no mundo todo como grave ou muito grave. No Brasil, quando a gente pergunta em relação à gravidade da situação da pandemia do coronavírus no Brasil, esse percentual ele encolhe para 65%. Ainda é a maioria, mas só 65% dizem que a situação no Brasil é grave ou muito grave. Por enquanto, o brasileiro entende que a situação fora do Brasil é mais grave do que aqui, mas esse é um quadro que tende a se igualar muito rapidamente na minha avaliação. Marcelo, muito obrigado por trazer pra gente um panorama de como os brasileiros estão lidando com o coronavírus e se adaptando a essa nova realidade. E você, quer conferir a pesquisa completa? Acesse o nosso site, o site da FSB.